Você já parou para pensar por que pessoas boas passam por sofrimentos tão grandes? Hoje, vamos explorar uma das narrativas mais impactantes e misteriosas de todos os tempos, a jornada de Jó. Imagine ver tudo o que você ama desaparecer e, mesmo assim, não perder a fé. Essa não é apenas uma história antiga, mas um relato poderoso que desafia nossa compreensão sobre dor, justiça e propósito. Acompanhe-nos nesta viagem emocionante e descubra como as provações de Jó ainda ecoam profundamente em nossas vidas nos dias de hoje. No livro bíblico de Jó, conhecemos um homem muito rico que morava em uma terra chamada Uz. Ele tinha uma grande família e possuía rebanhos vastos. Jó era íntegro e justo, sempre empenhado em viver corretamente e mantinha uma relação disciplinada com Deus. Ele era irrepreensível e honesto, temia a Deus e evitava o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, além de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jugos de bois, 500 jumentos e uma grande quantidade de servos. Era o maior dentre os povos do Oriente. Os filhos de Jó realizavam banquetes em suas casas nos dias de seus aniversários e chamavam as 3 irmãs para comer e beber com eles. Após esse período de festividades, Jó promovia um ritual de purificação para todos. De madrugada, ele oferecia um sacrifício queimado por cada um, dizendo: "Talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações." Essa era a prática constante de Jó, conforme registrado no primeiro capítulo, nos versículos de 1 a 5. Deus ressaltou as virtudes de Jó diante de Satanás. No entanto, Satanás alegou que Jó era justo, apenas porque Deus o abençoava em tudo. Certo dia, os anjos vieram se apresentar perante o Senhor, e Satanás estava entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: "De onde você vem?" Satanás respondeu ao Senhor: "De percorrer toda a terra, indo e vindo por ela." Então, o Senhor disse a Satanás: "Você observou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita o mal." Satanás respondeu: "Será que Jó teme a Deus sem razão? Acaso não cercaste com proteção a ele, sua casa e tudo o que possui? Abençoaste tudo o que ele faz, e seus rebanhos e manadas se multiplicaram pela terra." Esses diálogos entre Deus e Satanás estão registrados no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 10. Satanás desafiou Deus, afirmando que se Jó fosse submetido ao sofrimento, acabaria por amaldiçoá-lo. Deus concedeu permissão para que Satanás o afligisse, mas proibiu que tirasse sua vida. "Estenda a sua mão e toque em tudo o que ele tem, e certamente ele o amaldiçoará em sua face", disse o Senhor a Satanás. "Muito bem, tudo o que ele possui está em seu poder, mas não toque nele." Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Esses acontecimentos estão registrados no livro de Jó, capítulo 1, versículos 11 e 12. No mesmo dia, Jó recebeu 4 notícias devastadoras, informando que suas ovelhas, servos e seus 10 filhos haviam perecido devido a ataques de invasores ou desastres naturais. Enquanto seus filhos e filhas festejavam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou até Jó e disse: "Os bois estavam arando e os jumentos pastando por perto, quando os sabeus atacaram e os levaram. Eles mataram os servos à espada, e eu fui o único que escapou para contar a você." Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou e disse: "O fogo de Deus caiu do céu, consumiu as ovelhas e os servos, e eu fui o único que escapou para contar a você." Enquanto este ainda falava, chegou outro mensageiro. Os caldeus formaram 3 grupos e deram um ataque surpresa aos seus camelos, levando-os embora. Mataram os servos à espada, e eu fui o único a escapar para lhe contar.
Ainda falando, outro mensageiro chegou e disse: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte do deserto atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles e todos morreram. Eu sou o único que escapou para contar a você. Esses acontecimentos trágicos estão registrados no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 a 19. Em seu luto, Jó rasgou suas vestes e raspou a cabeça, mas ainda assim louvou a Deus em suas orações. Então, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e, prostrado no chão, adorou, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus por qualquer falha. Essa resposta de Jó está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás aparece novamente no céu e Deus lhe concede mais uma chance de testar Jó. Desta vez, Jó é afligido por terríveis feridas na pele. Sua esposa tenta convencê-lo a amaldiçoar a Deus e desistir da vida, mas ele resiste e busca suportar os sofrimentos. 2 tramas se entrelaçam habilmente, uma celestial e outra terrena. Os acontecimentos na terra são consequência do que já ocorreu no céu, assim como a guerra na terra reflete um conflito celestial, conforme é descrito no livro do Apocalipse. Elifaz, Bildade e Zofar, 3 amigos de Jó, chegam para consolá-lo. Em respeito ao seu luto, sentam-se em silêncio com ele por 7 dias. No 7º dia, Jó finalmente fala, dando início a um diálogo no qual cada um dos 4 homens faz descrições poéticas sobre o sofrimento. Jó lamenta o dia de seu nascimento, comparando vida e morte a luz e escuridão. Ele deseja nunca ter nascido, que sua existência tivesse sido envolta em trevas, pois sente que a vida só aumenta sua dor. Elifaz responde, dizendo que Jó, que antes consolava outros, agora admite nunca ter compreendido verdadeiramente a dor deles. Ele conclui que o sofrimento de Jó deve ser consequência de algum pecado e recomenda que ele busque o favor de Deus. Bildade e Zofar concordam, afirmando que Jó deve ter cometido alguma transgressão para atrair a justiça divina e deveria demonstrar maior humildade. Bildade sugere que os filhos de Jó podem ter trazido a desgraça sobre si mesmos, enquanto Zofar insinua que qualquer erro de Jó mereceria um castigo ainda mais severo. Jó reage a cada uma dessas acusações, ficando irritado, a ponto de chamar seus amigos de médicos inúteis, que disfarçam sua ajuda com mentiras. Como está descrito no livro de Jó, capítulo 13, versículos 1 a 4. Meus ouvidos ouviram tudo isso e entenderam. O que vocês sabem eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar com o Todo-Poderoso e discutir meu caso com Deus. No entanto, vocês me difamam com mentiras. São todos médicos inúteis. Jó questiona por que Deus julga as pessoas com base em suas ações, quando poderia facilmente corrigir ou perdoar esses atos. Ele se surpreende ao pensar como um ser humano poderia satisfazer completamente a justiça de Deus, já que os caminhos divinos são misteriosos e além da compreensão humana. Além disso, os homens não podem convencer Deus com palavras, pois ele não se deixa enganar. Jó admite que nem mesmo conhece a si mesmo o suficiente para defender seu caso perante Deus. Ele deseja alguém que possa interceder entre ele e Deus para que não seja condenado ao Sheol, o submundo. Jó acredita que no céu há uma testemunha, um redentor, que atestará sua integridade, como diz no capítulo 19, versículo 25. Sei que o meu Redentor vive e que no final ele se levantará sobre a terra. E no capítulo 16, versículo 19, ele afirma: agora mesmo a minha testemunha está no céu,
O meu advogado está nas alturas. O sofrimento se torna insuportável para Jó, fazendo-o se tornar amargo, ansioso e assustado. Ele lamenta a aparente injustiça de Deus ao permitir que os maus prosperem, enquanto ele e muitos inocentes sofrem. Jó deseja confrontar Deus e protestar, mas percebe que não pode fazer isso fisicamente. Ele reflete que a verdadeira sabedoria está oculta da humanidade, mas decide persegui-la, temendo a Deus e evitando o mal. Durante seus discursos, Jó pediu a Deus 36 vezes que falasse com ele. Eventualmente, Deus intervém, e agora seu desejo é atendido. Deus fala com Jó 2 vezes. A conversa ocorre no meio de uma tempestade, e há um tom de ironia na maneira como Deus se dirige a ele. Na primeira conversa, Deus lembra Jó de que ele é o Criador de tudo. Ao percorrer sua impressionante obra de criação e sustentação do mundo, Deus questiona se Jó poderia igualar tal grandiosidade. Ele finaliza perguntando se Jó tem a posição para julgá-lo, deixando claro que é impertinente exigir explicações de Deus. Jó sente-se pequeno diante da magnitude divina e responde humildemente: "Sou indigno. Como posso responder-te? Coloco minha mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada." Na segunda conversa, Deus não fala sobre si mesmo como Criador, mas sobre 2 de suas criaturas. O tom irônico permanece enquanto ele questiona Jó sobre o hipopótamo, Behemote, e o crocodilo, Leviatã, como se essas criaturas imensas tivessem as respostas para os grandes dilemas da vida. Deus faz Jó perceber que ele não pode compreender nem a complexidade do mundo animal, muito menos a ordem moral do universo. Assim, a principal lição divina é: por que você está tentando discutir comigo? Jó, então, reconhece a onisciência de Deus e admite que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele percebe que seu questionamento foi inadequado e, arrependido, declara: "Me desprezo e me arrependo no pó e na cinza." Embora o encontro com Deus seja um momento de grande humilhação para Jó, seu dilema principal é resolvido. Ele se reconcilia com Deus. O diálogo leva a um desfecho grandioso e surpreendente para a narrativa. No epílogo, o texto transita de poesia para prosa. Jó reconhece que não deve responsabilizar Deus por todas as suas desgraças, e então Deus o restaura. Ele recebe novamente seus 7 filhos e 3 filhas, além de riquezas, camelos e grandes rebanhos de ovelhas, tornando-se ainda mais próspero e feliz do que antes. Como fiel servo de Deus, Jó é restaurado. Por outro lado, seus 3 amigos recebem duras críticas de Deus, que afirma que eles não falaram corretamente sobre Jó, ressaltando que suas palavras não devem ser vistas como verdades absolutas. O interessante nas 2 conversas entre Deus e Jó é que Deus ainda não responde às perguntas de Jó, nem lhe revela o pacto feito com Satanás. Jó não precisava saber o que acontecia no céu, pois Deus tinha razões próprias para permitir o seu sofrimento. É relevante observar a diferença entre a visão judaica e a cristã sobre este livro. O Jó do Antigo Testamento não conseguia ver os desafios da vida sob a ótica da eternidade. Para ele, a justiça divina deveria se manifestar nesta vida, visto que tanto os justos quanto os ímpios partilhavam o mesmo destino. O Sheol, um lugar sombrio onde os espíritos dos mortos ficavam em um estado de inconsciência. Os cristãos, por sua vez, possuem uma interpretação totalmente distinta sobre o sofrimento. Eles o veem à luz da obra de Cristo e da promessa da vida eterna. Dessa forma, o sofrimento aqui na Terra se torna irrelevante diante da vida infinita que os aguarda. Como resultado, há apenas breves sugestões sobre a vida após a morte ao longo do livro de Jó. Em determinado ponto, Jó afirma que verá Deus após sua morte, mas essa não é uma ideia central na obra.
e ele não tem clareza sobre como isso acontecerá. O livro de Jó apresenta duas histórias principais, a divina e a humana. Começa com a trama celestial, retratando o encontro de Deus com Satanás no céu. Naquele tempo, Satanás era um anjo encarregado de relatar os pecados dos homens. Ele atuava como acusador perante Deus, percorrendo a terra para testemunhar sobre o comportamento humano. No período de Jó, Satanás havia se tornado tão cínico que duvidava que alguém amasse a Deus de maneira genuína. Para ele, as pessoas só amavam a Deus pelos favores que recebiam. Assim, inicia-se uma discussão entre Deus e Satanás. Deus pergunta se Satanás encontrou Jó em suas viagens pela terra. Jó me ama pelo que eu sou, não por causa das bênçãos que recebeu, afirma Deus. Satanás, de maneira cínica, responde que, se Deus tirasse tudo o que Jó possuía, ele o amaldiçoaria como qualquer outra pessoa faria. Dessa forma, ocorre a aposta divina, criando uma tensão essencial para o drama do livro. Jó desconhece esse acordo, enquanto o leitor tem acesso a essa informação. O teste seria inútil se ele soubesse da aposta. Esse encontro nos ensina verdades valiosas sobre Satanás. Em primeiro lugar, fica evidente que ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, pois não possui a onipresença de Deus. A narrativa humana, que ocupa a maior parte do livro, gira em torno da discussão entre Jó e seus amigos. A questão central é: por que Jó sofre mais do que qualquer outro ser humano? Há dois pontos de vista em conflito. Primeiramente, os amigos de Jó acreditam que sua dor é resultado de algum pecado oculto. Em segundo lugar, Jó defende sua inocência e se opõe a essa acusação. A tensão do livro cresce porque o leitor sabe que Jó está falando a verdade. A estrutura da história reforça a ideia de que ninguém compreende totalmente o sofrimento humano. Defender-se em meio à dor intensa é uma tarefa árdua, mas além da busca por razões, o livro de Jó levanta uma questão ainda mais profunda. É possível continuar acreditando em um Deus justo quando tudo parece estar desmoronando? O livro oferece uma resposta a essa dúvida. A maior angústia de Jó não foi apenas a perda de suas posses ou de seus filhos, mas sua tormenta física e emocional. Coberto de chagas da cabeça aos pés, exausto, extenuado e em sofrimento insuportável, ele se vê diante do maior dilema de sua existência: continuar confiando em Deus ou sucumbir ao desespero. Socialmente, por causa de sua aparência e do fato de que a comunidade sabia sobre sua tragédia recente, Jó se tornou um excluído. As pessoas evitavam encontrá-lo, atravessando a rua ao invés de falar com ele, enquanto ele ficava sentado sobre um monte de cinzas na borda da vila. Até os jovens zombavam dele. Mentalmente, Jó lidava com a dor de não entender por que aquelas tragédias estavam ocorrendo com ele. Não havia nada em seu passado que justificasse tal sofrimento. Espiritualmente, sua aflição era ainda maior, pois se via distante de Deus. Ele suplicava, implorava para que Deus se manifestasse, para ao menos ter a chance de se justificar. Essa foi sua dor mais profunda. O sofrimento se torna ainda mais intolerável quando acreditamos que Deus está ausente e insensível. Contudo, quando Jó finalmente teve a oportunidade de falar com Deus, as coisas não aconteceram como ele imaginava. Para os cristãos, o livro de Jó pode ser compreendido à luz do Novo Testamento. Inicialmente, Deus permitiu que Satanás causasse a morte de Jesus na cruz, e o próprio Filho de Deus exclamou: "Meu Deus, por que me desamparaste?" Da mesma forma que com Jó, Deus não deu respostas imediatas. Isso indica que, diante do sofrimento extremo, até Jesus temporariamente perdeu a visão plena do motivo de sua dor. Em segundo lugar, o cristão entende que a vida persiste após a morte. As questões do sofrimento não necessitam ser solucionadas nesta existência. Vale destacar que, na versão grega do livro de Jó, há um versículo extra afirmando que ele será ressuscitado com aqueles que o Senhor restaurar a vida.
Em terceiro lugar, essa confiança na ressurreição nos faz lembrar que haverá uma redenção final de Jó. Os cristãos acreditam que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos no fim dos tempos. Haverá um grande julgamento, onde Cristo se sentará como juiz e toda a humanidade será avaliada por suas atitudes. Nesse instante, tudo o que Jó desejou se concretizará e a justiça de Deus será completamente manifestada diante de toda a criação. Mergulhamos nas profundezas da narrativa de Jó, uma trajetória de fé, dor e salvação que toca o coração e desafia nossa percepção. Se esta reflexão te motivou, causou curiosidade ou despertou novas dúvidas, saiba que há muito mais a explorar. Cada relato compartilhado aqui é uma chance para refletirmos sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos cerca. Não deixe escapar nenhum instante dessas aventuras envolventes. Inscreva-se agora, curta se identificou com a história de hoje e compartilhe nos comentários o que ela provocou em você. E lembre-se de enviar este vídeo para alguém que, assim como você, adora explorar os mistérios da existência e da fé. Juntos, seguiremos nessa jornada de aprendizado e motivação. Agradeço por assistir e até o próximo encontro.